You are Alpha and Omega. Say, we worship you, our Lord. Paz e graça, amados irmãos em Cristo Jesus. Deus seja louvado e engrandecido por mais um dia. E cá estamos assim para dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Josué, capítulo número 4. Amados irmãos em Cristo Jesus, sem mais demora, feche os teus olhos e vamos assim orar o nome do Senhor Jesus. Obrigado, soberano Deus, obrigado, Espírito Santo, por esta hora e este momento. Entregamos tudo nas suas benditas mãos, seja conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano Pai, dá força, soberano Pai, capacita-me, inspira-me, soberano Pai, para que possa ministrar a sua palavra, soberano Pai, e dê entendimento ao teu povo, soberano Pai, aqueles que estão a ouvir essa mensagem neste dia, papá, para que possam se colocar em prática a sua palavra, para que possam viver, soberano Pai, para que possam dar bons frutos, soberano Pai, por meio da tua palavra. Eis que a palavra me dizer, papá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais uma vez estamos, soberano Pai, nos liberta, papá da glória, de toda a escravidão, nos liberta, papá, de toda a heresia, de toda a mentira, papá. Eu te peço pelo poder e autoridade que é no teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, o livro de Josué, isto é, capítulo número 4, ele tem assim 24 versículos bíblicos. E eu gostaria de separar este versículo bíblico. Eu gostaria assim, amados irmãos, de separar em 3 divisões. Isto é, do versículo 1 até o versículo 9, do versículo 10 até o versículo 19 e do versículo 20 até o versículo número 24. Isso para melhor compreensão, para podermos assim entender aquilo que está escrito. Eis que Josué, amados irmãos, é um livro inspirado. Eis que Josué é um livro de vitória. Eis que Josué é um livro de verdades espiritual. Então vamos assim começar com a nossa leitura bíblica, isto no versículo número 1 até o versículo número 9. Diz assim a bendita palavra do Senhor: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Glórias a Deus. As pedras se encontram lá até hoje. Aqui, esta até lá, até hoje, amados irmãos, está a se retratar até que o livro assim
foi escrito. Então vamos notar aqui, amados irmãos, do versículo 1 até o versículo 9, aquilo que foi a orientação de Deus e aquilo que Josué assim fez. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu tenho como tema desta mensagem o memorial. Precisamos de ter o conhecimento daquilo que é o memorial. Quando estamos a falar de memorial, amados irmãos em Cristo Jesus, estamos a falar de lembrança. É preciso com que nós nos lembramos da grandeza de Deus. É preciso com que nós nos lembramos daquilo que Deus assim fez. Amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra do Senhor está a dizer que essas pedras servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. É preciso entender, amados irmãos, que essas pedras eram como um sinal, era como um memorial para o povo de Israel ter o conhecimento da grandeza de Deus, para o povo de Israel ter o conhecimento daquilo que Deus fez. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós como seres humanos temos o costume de esquecer as coisas facilmente. Por isso é que Deus aqui está a pedir a Josué que escolha assim 12 homens de cada tribo e peguem assim, apanhem pedra para colocar, isto é, no acampamento para ser um memorial, para que o povo lembrassem daquilo que Deus fez, para que o povo tenha o conhecimento da grandeza desse Deus, para que o povo, amados irmãos em Cristo Jesus, teve o conhecimento que o Senhor está com eles. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, aqui vamos notar aquilo que é o memorial. Vamos notar que Deus dá orientação a Josué para que ele apanhasse também aquilo que é as pedras e para que ele colocasse para ser um sinal para o povo. É preciso que o povo tivesse um conhecimento, amados irmãos em Cristo Jesus. Versículo 10 a 19 diz assim a leitura bíblica: os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo, os homens da tribo de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhe ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Aleluia. Amados irmãos em Cristo Jesus, do versículo de número 10 até o versículo de número 19, vamos encontrar o Senhor exaltando assim Josué. Amados irmãos, é preciso que nós tenhamos o entendimento que Deus assim fez prodígio, Deus assim mais uma vez fez milagre diante do seu povo. O povo atravessou assim o rio Jordão, amados irmãos. E é preciso nós entender, amados irmãos, que não era fácil
passar aquele rio. É somente a glória de Deus, é somente, amados irmãos, o poder de Deus para fazer que o povo atravessasse em terra seca diante do rio Jordão. A palavra do Senhor me dizer que o Senhor, a palavra do Senhor me dizer que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Então vamos notar aqui, amados irmãos, enquanto os sacerdotes carregavam a aliança do Senhor, o mar se abriu para que o povo passasse. Mais de 40 mil homens passaram sobre o rio Jordão. Deus fez livramento, amados irmãos, assim como Deus abriu aquilo que é o mar vermelho para que o povo passasse. Mais uma vez Deus está a abrir aqui o rio, mais uma vez Deus está a abrir aqui assim o rio Jordão para que o seu povo passasse. Amados irmãos em Cristo Jesus, é preciso que nós tenhamos fidelidade em Deus, é preciso que nós confiamos em Deus, é preciso que nós obedecemos a Deus, porque esse Deus é o Deus da providência, esse Deus é que age de acordo à sua vontade, de acordo à sua soberania, de acordo ao seu poder. Nada é impossível para este Deus, amados irmãos, e nós temos que ter confiança nesse Deus. Amados irmãos, é preciso nós termos conhecimento do livramento que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem feito muito livramento nas nossas vidas que nós nos esquecemos facilmente. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas que nós ignoramos, amados irmãos. Por isso é que Deus aqui está a falar sobre o memorial, amados irmãos, para que o povo tenha o conhecimento daquilo que Deus fez. Muitas das vezes, amado irmão, Deus tem nos livrado. Imagina, desde que nascesse até hoje, Deus tem feito grandes coisas na tua vida. Deus tem te libertado da morte, Deus tem te livrado da morte, Deus tem te livrado, amado irmão, de muita coisa. Deus tem feito prodígio na tua vida e você tem se esquecido facilmente. É preciso que nós confiamos neste Deus que tem feito prodígio nas nossas vidas. É preciso que nós confiamos nesse Deus e cremos nesse Deus que tem curado a nossa alma, que tem nos lavado, que tem nos purificado, amados irmãos em Cristo Jesus. Nós temos que viver de acordo à obediência. Temos que obedecer a este Deus, temos que confiar somente a este Deus, porque esse Deus é o Deus que tem providenciado o livramento das nossas vidas. Eu quero te dizer nesta hora que quando você tem o conhecimento do teu Deus, quando você realmente confia no teu Deus, obedece no teu Deus, amados irmãos, não importa a barreira, não importa aquilo que é o obstáculo, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Olha que o rio Jordão era a barreira para aquele povo, mas Deus mostrou que ele está com aquele povo. Por isso é que Deus permitiu com que o povo passasse em terra seca diante do rio Jordão. Então, amados irmãos, nós precisamos assim de ter um memorial em nossas mentes. Nós temos que confiar em Deus, amados irmãos. Não importa a fome, não importa o ataque, não importa a perseguição, não importa a doença, não importa aquilo que o inimigo vai fazer contra a nossa vida, amados irmãos. Nós temos que permanecer firmes na presença de Deus. Nós temos que crer em Deus somente, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, amado irmão. Não há outro como Ele, amados irmãos. Nós temos que crer somente nesse Deus omnipotente, amados irmãos. Esse Deus que tem poder para fazer tudo, amados irmãos. Então precisamos de obedecer a palavra dEle. Precisamos de confiar nele, amados irmãos, em Cristo Jesus. Precisamos confiar neste Deus. Continuando a leitura, o versículo número 20 a 24 diz assim: E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: No futuro, quando os seus filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a ele: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, aleluia, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o mar vermelho, quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado, ele assim fez
para que todos o povo da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, vamos ver aquilo que é o memorial para a geração futura. Nós temos que ter o conhecimento desse Deus. Vamos assim voltar um pouco no capítulo número 2, que fala sobre Raabe, a prostituta. Nós vimos, amados irmãos, que esta mulher de nome Raabe, ela creu no Deus de Israel, por intermédio daquilo que ela ouvia, por intermédio daquilo que ela ouvia falar deste Deus, da maravilha que esse Deus fez, da grandeza que esse Deus fez. Ela sim creu, amados irmãos, e uma vez que ela creu, ela escondeu aqueles que são os espias, que foram espiar a terra de Jericó. Então, por intermédio da obra dela em Cristo Jesus, por intermédio dela crer nesse Deus de Israel, ela foi salva. Então, vamos notar aqui, amados irmãos, que o memorial serve para isso. Assim como esta mulher de nome Raabe, ela teve o conhecimento do Deus de Israel, do poder do Deus de Israel. Ela se acolheu, ela se foi generosa com os espiões. Então, nós precisamos assim, amados irmãos, de ter o memorial daquilo que Deus fez. A Bíblia vem me dizer, amados irmãos, isso de Gênesis, Apocalipse, que Deus, ele é omnipotente, ele tem poder de tudo, amados irmãos. Então precisamos entender que a prática do memorial no tempo de hoje encontramos na leitura da palavra, na leitura bíblica. Quanto mais da palavra você meditar, quanto mais intimidade você tiver com a palavra de Deus, mais você vai ter intimidade com Deus, porque a palavra é a boca de Deus. Se você conhecer a palavra, você conhece Deus. Se você conhecer aquilo que está escrito, você conhece o Senhor Jesus Cristo. E quando você conhece Jesus Cristo, você vai confiar nele, você vai ser fiel a ele, você vai obedecer a sua palavra, e ele, como Deus, ele vai providenciar tudo na tua vida. Ele é o Deus da providência, amados irmãos. Então, buscamos primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Precisamos assim, amados irmãos, de crer primeiro em Deus. Precisamos de ter uma intimidade com Deus. Para nós conhecermos Deus e ter uma intimidade com Deus, precisamos de meditar na palavra. A Bíblia nos mostra tanto o livramento que Deus fez, porque nós precisamos de ter o conhecimento que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo hoje, ou melhor, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele continua a ser o omnipotente, ele continua a ser omnipresente, ele continua a ser omnisciente, ele está em todo lugar, ele tem poder para tudo e ele tem o conhecimento de tudo. Então nós só temos que lhe adorar, nós só temos que lhe servir, nós só temos que lhe glorificar, amados irmãos. Precisamos assim de entender aquilo que está escrito. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. É preciso que o povo tenha o conhecimento que a mão do Senhor é poderosa. Então, amados irmãos, vão ter o conhecimento por intermédio daquilo que está escrito. Vão ter o conhecimento por intermédio do livramento que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem feito o livramento nas nossas vidas, amados irmãos. Deus tem nos curado, Deus tem nos libertado. Então nós precisamos de mostrar a grandeza desse Deus que cura, desse Deus que liberta, desse Deus que sara, amados irmãos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então é preciso, amados irmãos, que o povo tenha o conhecimento do poder desse Deus. É preciso, amados irmãos, que o povo tenha o conhecimento desse Senhor Jesus Cristo. E o memorial serve para isso, para que diante das lutas, diante das preocupações, nós lembramos do Senhor, nós lembramos do nosso Deus, nós lembramos daquele que é omnipotente, daquele que é omnipresente, daquele que está sempre conosco. Olha o que a palavra do Senhor vem me dizer. Isso em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Amém? Glórias a Deus. Não importa, amados irmãos, a quantidade do inimigo, não importa a quantidade do obstáculo, não importa a quantidade de barreira que colocaram na tua vida para você não caminhar, para você não progredir, para você não dar um passo em frente, não importa. Confie
confia somente em Deus, porque Ele está conosco. Esse Deus é que tirou o povo do Egito. Ele estará conosco. Então, se esse Deus que tirou o povo do Egito está conosco, se esse Deus que tirou o povo do Egito é o mesmo Deus que eu confio, é o mesmo Deus que eu creio, então não tenho por que me preocupar. Eu tenho que permanecer somente na presença dele. Eu tenho que viver somente de acordo à vontade dele. Eu tenho que viver somente de acordo com o querer dele, porque ele vai providenciar livramento na minha vida. Ele vai me libertar. Ele vai desfazer toda a barreira, todo obstáculo, assim como ele fez ao Rio Jordão. Eu quero te dizer neste momento, amados irmãos, que muitos estão parados, muitos não conseguem caminhar por intermédio do obstáculo, por intermédio do Rio Jordão, por intermédio da barreira, eles estão estagnados. Eu quero te dizer nesta hora, confia somente em Deus, creia somente em Deus, porque Ele é poderoso para te libertar. Confia nesse Deus, obedeça a palavra dele, confia nele, seja fiel a ele, entrega o teu coração, lhe busca em espírito em verdade, lhe adora em espírito em verdade, clama em espírito em verdade, porque ele vai assim colocar providência na tua vida. Eis que a palavra do Senhor me dizer que Deus é espírito e ele procura verdadeiros adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade. O Pai só procura verdadeiros adoradores. Quanto mais você lhe adorar em espírito e em verdade, mais o Senhor vai assim te libertar. Eu tenho dito sempre, amados irmãos em Cristo Jesus, que quanto maior for o ataque, quanto maior for a barreira, quanto maior for o obstáculo, maior será o livramento de Deus na tua vida. Então você precisa somente de crer, você precisa só de permanecer. Medita na palavra, assim como Deus disse a Josué, não se aparte dela, medita de dia e de noite. Quanto mais nós meditamos da palavra, quanto mais nós estivermos da palavra, mais nós vamos ter de Deus, mais o Senhor vai se manifestar na nossa vida, amados irmãos. Então nós precisamos entender isso. Que Deus seja assim louvado e engrandecido por esta hora e este momento. Vamos assim orar no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, soberano Deus, obrigado, Espírito Santo, por esta hora e este momento que o Senhor me concedeu. Obrigado, soberano Pai, eu entrego este povo nas suas benditas mãos. Eu entrego teus ouvintes nas tuas benditas mãos, Senhor. Que esta palavra, soberano Pai, neutraliza todo medo. Que esta palavra, soberano Pai, neutraliza toda a estagnação, Senhor. E dê entendimento ao teu povo, Senhor, para que eles possam meditar a sua palavra, para que eles possam entender a sua palavra, soberano Pai. Eis que o Senhor vai me dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que esta verdade liberta o teu povo, soberano Pai, para que nós possamos ter o conhecimento da grandeza do nosso Deus, para que nós possamos confiar neste Deus maravilhoso que tem nos libertado de tantas, soberano Pai. Entregamos tudo nas suas benditas mãos, soberano Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. You are Alpha and Omega.